No momento que era para eu ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, eu me senti um verdadeiro fracasso. E no momento que era para eu ter um fracasso incrível profissional, eu me senti a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Esse é o nosso vídeo de hoje e eu vou te ensinar como a biologia do estresse pode te ajudar a construir saúde plena e performance sustentável. Roda a vinheta. Esse é o episódio número 6 da nossa série Transformando o Estresse em Saúde Plena, Física e Mental e Performance Sustentável. Eu quero começar te contando uma história sobre mim que talvez você não conheça. Eu tive uma academia de CrossFit em São Paulo, que foi uma das melhores academias de CrossFit do Brasil. A gente tinha uma cartela com mais de 350 alunos. Eu estava no ápice da minha carreira, eu era referência quando se falava de CrossFit. Em 2018, eu fui eleito o terceiro melhor head coach de CrossFit do Brasil. Eu dava entrevistas para revistas especializadas da época. Eu tinha sido contratado pela CrossFit Gymnastics, que era o curso de movimentos ginásticos da CrossFit, para treinar os treinadores do Brasil. Então eu viajava o Brasil treinando treinadores. Eu tava ganhando dinheiro, uma quantia que eu jamais imaginei ganhar. O cara que teve como um dos primeiros trabalhos trabalhar numa empresa que vendia retentores, eu trabalhava no almoxarifado e o meu salário era incrível, R$1,37 por hora. Eu estava ganhando dinheiro que eu jamais imaginei ganhar. Eu estava construindo uma carreira sólida, eu tinha um condicionamento físico de atleta, inclusive eu competia no CrossFit, e eu tinha uma estética invejável. Se você procurasse no dicionário a palavra sucesso e tivesse foto, teria minha foto ali, pelo menos para mim. Mas o que aconteceu? Um belo dia eu acordei e eu não tive vontade de ir trabalhar. Não quis ir para o trabalho. Me senti mal indo para o trabalho. E aí esse sentimento foi se estendendo, foi aumentando. Eu não quis ir treinar, eu não quis comer, eu não quis conversar com a minha esposa. E eu percebi que estava acontecendo alguma coisa errada, porque tudo o que eu passei anos da minha vida fazendo e construindo, a vida perfeita que eu sonhava, que eu estava vivendo, aquilo não me preenchia mais a ponto de eu não querer fazer nada, só ficar deitado o dia inteiro. E aí eu fui conversar com um grande amigo, mestre, que foi meu aluno e também professor, o Dr. Alberto Neri, um grande psicólogo, especialista em logoterapia. Ele falou, cara, os sintomas que você está descrevendo são sintomas de burnout. Para quem não sabe o que é burnout, burnout é uma estafa profissional, um esgotamento físico. Você se sente esgotado, é alguns passos próximos ali da depressão. E eu estava realmente afundando nisso. O que piorava é que para o mundo lá fora eu era sucesso. Então as pessoas vinham me dar parabéns, tapinha nas costas, e aquilo me fazia me sentir pior ainda e me sentir uma farsa, porque todo mundo queria ser como eu, de alguma forma, e eu não queria ser quem eu estava sendo. E isso fez eu me sentir pior ainda. Com muito trabalho de autoconhecimento, entendendo quem eu era, o que eu queria e o que estava causando isso, eu consegui sair desse quadro. Passaram-se os anos, a gente enfrentou a pandemia, que foi um baita desafio para todo mundo, né? Não preciso nem dizer isso. Mas profissionalmente foi um grande desafio para a academia, porque a gente não podia dar aula, né? Então a gente começou a dar aula online e tudo mais. Vivemos a pandemia, foi um momento bem desafiador no ponto de vista de negócios também, para a nossa academia. E alguns anos depois, eu estava lá dando aula num feriado, uma senhora bate na porta e fala, você é o responsável aqui? Já reparou que essa pergunta nunca veio associada a uma coisa boa? E aí eu disse, sou. Ela falou, pois é, esse terreno que vocês estão aqui está numa briga judicial e eu preciso embargar ele, vocês vão sair daqui agora. Tava rolando aula, ia ter um monte de aulas naquele dia depois e, enfim, naquela loucura eu consegui convencê-la a esperar a aula acabar pelo menos. Liguei para advogados, sócios, equipe, em menos de 6 horas a gente teve que esvaziar toda a academia e eu não sabia o que fazer. E aí eu saí para andar um pouquinho sozinho, sentei na calçada e comecei a pensar. E aí me veio na cabeça assim, você tem 7 dias para resolver isso. Porque se você tomar uma atitude desesperada, rápida, por exemplo, levar os alunos para uma outra academia e não der certo, eu posso perder minha cartela de alunos, que era o meu maior ativo naquele momento. Se eu demorar muito tempo, por mais engajado que os alunos eram, ninguém vai pagar para treinar na rua. Então eu entendi que eu tinha 7 dias. E nesses 7 dias, a gente deu aula para os alunos numa praça que tinha ali do lado, perto da academia, e eu ia acompanhar os treinadores nas aulas, ficava lá, e quando saía de lá, reunião com sócios, advogados, reunião com donos de academia ali perto, enfim.
Pra gente não era viável assumir uma reforma, construir uma nova academia, a gente não tinha nem tempo, nem caixa para isso. E a gente decidiu que seria a melhor estratégia se juntar com uma outra academia. E aí, exatamente depois de 7 dias, no 7º dia, os meus alunos estavam treinando na nova academia. O que foi muito gratificante para mim é que eu tinha vários alunos que são grandes empresários. Eu tive uma baita escola, né, de empreendedorismo e de gestão de pessoas. E todos eles vieram falar: Dredd, eu nunca vi alguém resolver um problema desse tamanho tão rápido. E aí eu fui olhar para isso e eu percebi que eu não sofri, eu não perdi noite de sono. Sabe quando você toma todas as decisões acertadas, não erra em nada, não sente a pressão daquele momento? Pois eu me senti assim. E não é porque eu me achava uma pessoa incrível. Eu percebi que eu tinha feito alguma coisa para sair daquele ponto de sofrimento e chegar nesse ponto aqui de lidar com essa situação que era o meu maior fracasso profissional, mas que eu estava lidando com ele de uma forma muito bem sucedida, que eu tinha feito alguma coisa que tinha me preparado para aquilo. E aí eu fui tentar entender o que eu tinha feito. Analisando esses 2 grandes pontos de virada na minha vida, quando eu era bem sucedido para o mundo, mas era um fracasso para mim mesmo, e quando eu estava me tornando um fracasso para o mundo, mas eu tinha me tornado muito bem sucedido para mim mesmo. Passando por essas 2 experiências, eu entendi que eu tinha vivido coisas, eu tinha feito coisas, eu tinha estudado e praticado certas coisas que me levaram desse fracasso para esse sucesso. E aí eu fui analisar e colocar no papel e refletir sobre o que eram essas coisas. Foi aí que eu concebi a biologia do estresse, que é o meu método que ajuda profissionais sobrecarregados a transformarem o estresse da vida moderna em saúde plena, física e mental e performance sustentável. A biologia do estresse, ela entende a ciência de forma prática da nossa biologia evolutiva humana. E ela também traz uma perspectiva antropológica, ou seja, o estudo da nossa espécie humana aplicado ao estresse. A gente entendeu que o estresse é o maior vilão da vida moderna e o estresse é causado pela incompatibilidade evolutiva, ou seja, como eu deveria viver e como eu estou vivendo, isso gera uma série de efeitos colaterais causados pelo estresse crônico. E a gente precisa entender o que o nosso corpo deveria estar fazendo, o que o nosso cérebro deveria estar fazendo e como a gente pode minimizar esse impacto na vida moderna. Porque o estresse não é um vilão, o estresse é um estímulo. E esse estímulo pode ser ruim ou pode ser bom, depende de para quem é, em que situação e qual tamanho. E hoje a gente vive uma epidemia de estresse crônico. O que é o estresse crônico? São aqueles estímulos baixos, pequenos, só que sem interrupção. É o e-mail ou o celular que toca notificação o tempo inteiro, é uma noite de sono mal dormida porque você passa o dia inteiro scrollando o celular e mexendo em tela, e você se alimenta mal, você lida ruim com as emoções, o seu chefe que fica pegando no seu pé o tempo inteiro. Tudo isso te coloca no sistema de luta e fuga e não permite que você volte para o estado de segurança e relaxamento. Porque essa adaptação evolutiva que nós temos para preservar a vida eu vejo um perigo, eu reajo perante esse perigo e aí eu volto para o meu estado de segurança. No estresse crônico, eu entro no modo de sobrevivência e como um interruptor que quebrou e continua tocando até queimar, eu não volto para o estado de relaxamento e segurança. E isso gera uma série de efeitos colaterais negativos, como ansiedade, depressão, burnout, ganho de peso e obesidade, sedentarismo e por aí vai. Então a biologia do estresse, ela é um compilado de princípios, pilares e protocolos que ajuda você a minimizar o impacto do estresse negativo na sua vida e usar o estresse positivo como treinamento para construir uma saúde plena e uma performance sustentável. E depois que eu entendi que eu tinha trabalhado em pilares da minha vida que me ajudaram a sair do fracasso e enfrentar uma situação adversa e viver o sucesso nessa situação adversa, eu comecei a aplicar esses pilares, esses protocolos baseados na ciência, uma diversidade muito grande de negócios e empresários. Eu tive a honra e o prazer de ter como um dos grandes mentores da minha vida o Paulo Alvarenga, o PA. O PA foi meu sócio na academia e ele tinha um evento chamado APP, Alta Performance Pessoal, que eu participei, eu acho que teve 5 ou 6 edições, se eu não me engano eu participei de todas. E eu, além de dar uma palestra sobre energia física, eu ficava no evento os 3 dias,
entrando e fazendo pílulas de ativação física e mental para elevar o nível de energia da galera e aumentar a fixação do aprendizado dos conteúdos. Eu lembro que eu tinha acesso às informações, às pesquisas que se faziam com as pessoas antes e durante o evento, e o maior gap que as pessoas sempre tinham era estresse, saúde física e mental e financeiro. E eu entendi que a falta de saúde física e mental e a dificuldade de gerenciamento de estresse, inclusive, gera os problemas financeiros ou a baixa performance, um esforço muito grande para ter um resultado baixo. Foi ao longo desses 3, 4 anos trabalhando no app, conversando com centenas de empresários, que eu consegui entender quais eram as dores que eles tinham, tanto com eles mesmos quanto com seus colaboradores, e eu consegui otimizar os pilares da biologia do estresse e transformar em protocolos aplicáveis para mudar a saúde, para mudar a performance através do uso do estresse como ferramenta. Bom, agora, o que é de fato, como funciona a biologia do estresse, né? A biologia do estresse é um método que ajuda você e a sua empresa a transformar o estresse da vida moderna em saúde plena, física e mental e performance sustentável. E nós trabalhamos em 5 pilares. Desafio físico é o primeiro pilar. Trabalho respiratório, breathworking, exposição ao frio, ajuste dos ritmos circadianos e estoicismo aplicado. O desafio físico, na medida certa, ele serve para 3 coisas. Ajudar a extravasar o estresse acumulado. Imagina que você tem um sistema de ativação e relaxamento para você lidar com o problema e voltar para o seu estado de segurança. Quando você fica resolvendo o problema e não dá um fim para aquela energia acumulada, você acaba descontando em alguém ou somatizando em problemas no corpo, de saúde. Então, o treino de alta intensidade, ele te ajuda a extravasar essa energia. Além disso, ele atua num conceito chamado hormese, que são doses controladas de estresse que fazem o seu organismo, o seu corpo, a sua imunidade e o seu cérebro se tornarem mais resilientes e mais fortes. Além do treino funcional de alta intensidade, que a gente aplica em pouco tempo, 20, 25 minutos no máximo, em qualquer lugar, você não precisa de uma academia, não precisa de uma estrutura, só precisa de você e essa estratégia do exercício físico, do desafio físico para modulação do estresse. A gente aplica caminhadas 5.000 passos, é uma prática tanto de saúde física quanto de saúde mental, ainda mais se você puder fazer isso num parque ou numa praça arborizada em meio à natureza. E também a gente tem outro pilar que é o rooking. Rooking é caminhada carregando, que é um dos movimentos mais ancestrais que a gente tem, que também serve para saúde física e construção de resiliência emocional. Claro, tudo isso é ajustado para a necessidade e capacidade de cada empresa e de cada indivíduo. Breathworking, trabalho de respiração, é uma ferramenta ancestral incrível, porque dependendo de como eu respiro, eu ativo o meu sistema de ativação ou eu ativo o meu sistema de relaxamento. Então eu ensino técnicas de respiração para você fazer, por exemplo, antes de uma reunião e não precisar tomar o 24º café. Eu ensino técnicas de relaxamento para você conseguir desenvolver uma escuta ativa com a sua equipe ou até mesmo você conseguir dormir mais fácil. Exposição ao frio, a gente melhora tanto a imunidade, tanto a nossa saúde física, mas principalmente a capacidade de não reagir perante um desafio e a capacidade de respirar e observar as coisas como elas são e não como a gente é. O ajuste dos ritmos circadianos é uma baita ferramenta, porque a ruptura dos nossos ritmos circadianos, ou seja, o nosso organismo ele funciona com um ciclo de 24 horas e coordena a vigília e descanso, ativação e descanso, e o funcionamento de todo o aspecto hormonal do nosso corpo. Quando eu entro no que a gente chama de jet lag social, ou seja, o meu relógio biológico está desincronizado com a vida natural lá fora, eu começo a ter uma série de problemas. E um erro que muitas empresas cometem, por exemplo, você está tendo uma queda de produtividade com seus funcionários e aí você quer dar palestra de foco e produtividade. Só que quando, na verdade, você precisa ajudar o seu funcionário a ajustar os ciclos circadianos, porque um sono ineficiente, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o nível de fadiga que um sono ineficiente gera o mesmo impacto na direção que o nível de embriaguez alto. E por último, a gente tem o estoicismo aplicado. Existem alguns estudos, poucos, mas existem, correlacionando algumas ferramentas do estoicismo como uma prática eficaz para diminuir a ansiedade, depressão e ajudar a gente a ter mais inteligência emocional e mais resiliência
para lidar com o caos moderno de uma forma tranquila. Então esses são 5 pilares da metodologia biologia do estresse. E para cada pilar desse, nós temos protocolos validados pela ciência de aplicação prática. Então a biologia do estresse pega a ciência da biologia evolutiva, da antropologia aplicado ao estresse, transforma isso em ações práticas para você conseguir aplicar no seu dia a dia consistentemente na sua empresa e realmente construir saúde e resultado. Então, o que é a biologia do estresse? Não é um programa de treinos, não é um programa de coaching, motivação barata, não, é um método baseado na ciência evolutiva humana e a antropologia aplicada ao estresse, porque eu entendi que o estresse é o grande vilão da vida moderna e ele é o grande vilão porque a gente sofre com 2 coisas que atrapalham a nossa vida. O excesso de conforto. Nós vivemos uma vida extremamente confortável. E eu vou te dar 2 exemplos simples. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tenho sempre, né? Como eu viajo bastante para palestras e treinamentos, repara quantas pessoas andam na escada rolante e quantas pessoas andam na escada normal. Um dia a escada normal foi o maior invento que nós já tivemos. Até o momento que inventaram a escada rolante. Aí a escada normal parou de ser usada porque ela era muito desconfortável. Então, grande parte da nossa evolução tecnológica veio baseada no conforto e no prazer e em fugir do desconforto. Só que nem tudo que é desconfortável é ruim e nem tudo que é prazeroso é bom pra gente. Isso explica grandes problemas que a gente está tendo de transtornos de saúde mental e saúde física. Um outro exemplo é o advento da cadeira. Depois que inventaram a cadeira, a maioria das pessoas nunca mais sentou no chão ou ficou de cócoras. Porque o nosso corpo, inteligentemente, tudo que a gente não usa, ele joga fora para economia de energia. O segundo grande vilão que a gente enfrenta é a performance vazia, ou seja, por uma pressão social, estresse social, que eu preciso ter dinheiro, status e poder a qualquer custo, porque isso, para o meu cérebro, me faz pertencer a uma comunidade. Pertencer a uma comunidade, eu diminuo as minhas chances de morrer. Nosso cérebro funciona assim. Eu escolho abrir mão da minha saúde, dos meus relacionamentos, para correr atrás de um sucesso financeiro, status e poder a qualquer custo. A grande maioria das pessoas não consegue chegar nisso, mas as que chegam no final da vida trocariam tudo que juntaram para ter de volta a saúde e os relacionamentos. E agora a gente está vivendo um novo momento, né? A partir de março de 2026, o governo colocou como responsabilidade das empresas avaliar a saúde psicossocial dos seus colaboradores e dar uma tratativa para isso. E a partir de março é lei. E a biologia do estresse, ela se enquadra no que é necessário para ajudar as empresas, mais do que cumprir lei, mas usar a saúde plena e a performance sustentável dos seus colaboradores como um ativo da sua empresa. Se você quer sair na frente e fazer mais do que simplesmente cumprir lei, mas usar o estresse como ferramenta de construção de saúde plena e performance sustentável para que isso seja um ativo para sua empresa ter mais resultados e ainda se tornar, aumentar o valor percebido em relação a funcionários e as pessoas querendo trabalhar lá, esse é o momento. Você pode entender como aplicar a nossa palestra, a crise do conforto, aprenda a transformar estresse em performance sustentável e saúde plena, e também o nosso treinamento baseado nos protocolos da biologia do estresse para te ajudar, além de cumprir lei, ter mais resultados. E esses são os nossos planos para os próximos 5 anos, tornar a biologia do estresse o método amigo dos empreendedores, dos empresários e das empresas e ajudar de forma revolucionária a transformar o estresse em saúde plena e performance sustentável de uma forma diferente do que essa tratativa rasa de que as consultorias ou as pessoas estão prestando, mas de fato não muda nada. Uma ação pontual, um aplicativo de meditação, essas coisas não giram o ponteiro, não muda de fato as coisas. E o que eu quero trazer para você aqui é que nos próximos 5 anos nós vamos revolucionar o mercado da saúde e do treinamento dentro das empresas. E eu quero convidar você para vir com a gente. Vamos nessa? E aí, me diz uma coisa, você entendeu o que é a biologia do estresse? Como esse método pode te ajudar a transformar o estresse da vida moderna em saúde e performance? Diz aqui nos comentários o que você achou. E se você quer entender um pouco mais a nossa palestra e treinamento corporativo, tem o link aqui embaixo para você falar direto com a gente. E nunca se esqueça, você não precisa de mais conforto, precisa de mais confronto.